Olá, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho deste tema que vamos falar hoje, que é como aplicar a cultura ágil. Olha só, então para que a gente consiga aplicar a cultura ágil, para que ela seja bem implementada, a gente precisa que tenha uma liderança de alta performance, né? Que consiga instigar nos colaboradores a aspiração, o desejo de evolução, de desenvolvimento, de conhecer tudo que vai acontecendo de novidade, né? Então, como a cultura ágil funciona na gestão de projetos? A adaptação da cultura ágil na gestão de projetos, ela corresponde à aplicação de técnicas para otimização e entrega de soluções e resultados para a empresa e principalmente seus consumidores, né? O método facilita a transformação das equipes, as tornando autogerenciáveis e multidisciplinares, ou seja, cada um traz uma bagagem de conhecimento diferenciada e muito importante que vai somar muito para a equipe, né? Já os negócios, eles não nasceram no pensamento ágil, eles precisam sim se adaptar e abraçar essa estratégia, criando a consciência, né? Que nem tudo pode ser antecipado, mas que a flexibilidade, ela pode ser sim a chave do sucesso. O processo para a gente estar implementando um modelo operacional ágil, ele se baseia, então, na visão. A gente tem que entender, né, quais os processos, o valor que é criado em cada setor da empresa. A gente precisa definir fluxos de ponta a ponta. Identificar elementos para tornar este processo mais ágil, mais dinâmico, mais estável. A gente precisa estruturar, criar uma estrutura geral, plano de ação, identificar assim quais grupos organizacionais devem fazer parte do fluxo e definir o eixo de capacidades e desenvolver, né? Equipes ágeis, identificar as equipes e definir suas missões de entrega dos fluxos de trabalho e selecionar a maneira assim mais ágil disso acontecer. Aí nós temos também o roadmap, né? Definir como a cultura ágil será implementada, elaborar um plano de ação e criar tarefas e iniciá-las o quanto antes, né? Aí a gente também cabe destacar com relação ao roadmap que ele pode ser feito para um mês, né? Um plano de ação para um mês, ou trimestral, 3 meses. Mas o importante é que ele exista, que tenha. A gente precisa sim ter, né, um propósito maior, metas, objetivos e depois dividir em tarefas. E aí a gente consegue ter um norte, ter um rumo a seguir. E aí nós podemos destacar quais os benefícios das metodologias ágeis, né? A gente tem um aumento da produtividade, uma comunicação mais horizontal, né? Ela não é vertical, não vem de cima para baixo. Todos têm uma escuta ativa e sensível e todos têm uma voz ativa e sensível. A fala de todos é importante, a opinião de todos ela é extremamente importante. Também como a promoção da autonomia nas equipes. Essa questão da autonomia, das equipes serem autogerenciáveis é extremamente importante, porque a pessoa ela se sente pertencente deste processo, ela consegue ter iniciativa, ela consegue ter ideias e colocá-las em prática. Então, isso faz toda a diferença. O encantamento dos nossos clientes, né? É isso que a gente busca, é primordial para a cultura ágil, que os nossos clientes estejam satisfeitos, que a gente realmente esteja vislumbrando quais são as necessidades do nosso cliente, né? Valorizar também essa questão, a cultura do feedback, né? Da gente estar aí comunicando o tempo todo, ter uma comunicação clara, frequente. Apesar de tantos benefícios, obviamente que existem também desafios nessa implementação das metodologias ágeis, principalmente para empresas que eram adeptas a culturas mais tradicionais.
E aí a gente tem, né, os papéis que nos ajudam, então, a construir esse framework que é o Scrum. A gente tem o Product Owner, a gente tem o Scrum Master e os desenvolvedores. E aí o Product Owner, né? Em projetos de desenvolvimento de software, o Product Owner, o PO, é a pessoa responsável por maximizar o valor resultante do produto desenvolvido. A sua principal responsabilidade é gerenciar o Product Backlog, né? E o Product Backlog, ele é uma lista ordenada de funcionalidades, requisitos e tudo que é necessário em um produto ou um serviço. E o nosso Scrum Master, né? O nosso Scrum Master é que permite aí que as equipes consigam estar se organizando, ele faz essa facilitação, ele é um servidor, né, para estar auxiliando, para estar ajudando em tudo isso. Se necessário, ele faz alterações rapidamente e dentro desses princípios da metodologia ágil, ele gerencia o processo, troca informações, traz o conhecimento, né, das metodologias ágeis. Então, ele é responsável por ajudar a remover barreiras, impedimentos, né, proteger o time Scrum de interferências externas, para que eles possam, de fato, focar, trabalhar, produzir, para que a gente consiga realizar as nossas entregas. Atuar como um treinador, como eu falei, né, ajudando as equipes a seguir aí os valores e as práticas do Scrum. Promover uma colaboração entre a equipe do time Scrum com as partes interessadas do projeto. Proteger a equipe das distrações da organização, mantendo-a com o foco, né, o projeto, no produto final. E aí nós temos os nossos times de desenvolvedores. O time de desenvolvedores é um grupo multifuncional, auto-organizado e conta com todas as habilidades, potencialidades necessárias para o desenvolvimento do projeto. Também o time é responsável por fornecer incrementos potencialmente entregáveis do produto a cada sprint, né? Desde análises, design, desenvolvimento, testes e até redação, né? Variando de acordo com a área do projeto que o Scrum está sendo aplicado. Apesar do termo desenvolvimento, normalmente ele está ligado a um time de desenvolvedores na programação, desenvolvimento de software, né? E o Scrum, as metodologias ágeis, elas não são somente aplicáveis a desenvolvimento de software. Hoje em dia, elas podem ser usadas em qualquer tipo de desenvolvimento de produto ou serviço, porque ele veio para ajudar mesmo, para ser ágil. É uma metodologia que facilita e ajuda muito, tá? Então, os desenvolvedores, eles têm diversas capacidades, como a gente falou, são times multifuncionais, né? E aí não há cargos e outras divisões dentro da equipe de desenvolvimento. Por essa razão, ninguém, incluindo o Scrum Master, diz a equipe de desenvolvimento como transformar os itens do backlog, né, do produto ou incrementos entregáveis. Tudo é conversado, tudo é decidido de forma juntos, né? De forma que tenha uma consonância. E aí é que tá o grande segredo, essa comunicação, da gente estar conversando o tempo todo, da gente definir o que é importante pro time, o que é importante para que a gente consiga entregar este produto gerando valor para o nosso cliente, né? Então, as equipes devem ser, sim, auto-organizadas, todos os integrantes da equipe de desenvolvimento devem gerenciar os seus esforços, né? Para que consiga concluir essa tarefa que lhe foi dada. E aí a gente não fala assim em liderança, existe uma liderança. Todos são líderes, todos sabem as suas responsabilidades e devem estar comprometidos, né? Para que essas atividades sejam realizadas com eficácia e comprometimento. E aí nós temos também as nossas cerimônias, né? Que a gente vai falar sobre isso, que é extremamente importante.
Então, a gente não precisa falar em liderança, né? Ah, tem que ter um líder. Todos são líderes, todos sabem qual é o seu papel, todos sabem quais são suas responsabilidades, os seus comprometimentos para que a gente realmente consiga realizar uma entrega com eficácia, gerando valor, né? E aí, por exemplo, um membro do time falhou. Não existe isso. Todos falharam, nós somos um time, né? E aí a gente não pode culpar uma pessoa. Então, se um falhou, todos falharam. Se um teve um grande acerto, todos acertaram. E este é o grande segredo. A equipe deve ser, sim, multifuncional, como eu falei antes, deve ter uma gama de conhecimentos, deve ter pessoas de outras áreas para que a gente consiga pensar em outras formas de desenvolver esses projetos e esse serviço, né? Ter conhecimentos, habilidades, potencialidades diferenciadas. Assim como também temos fragilidades e a gente tem que compreender, aceitar e nos ajudarmos, né? E aí cada um deve ser conhecedor da metodologia ágil e do framework Scrum, né? Claro, o Scrum Master está ali para isso, para ajudar, mas é muito importante que cada um saiba qual o caminho que a gente está seguindo, onde é que a gente quer chegar. E aí nós temos as cerimônias, né? A vantagem das cerimônias, dessa estrutura de eventos, é que ela é repetitiva, interativa, direta, com o objetivo de manter a equipe alinhada para produzir mais e melhor em menos tempo. E aí vamos ver como é que funcionam essas etapas, então, do Scrum. E depois eu quero falar um pouquinho sobre a questão da metodologia ágil e os frameworks, porque acaba trazendo um pouquinho de confusão com relação a isso. Então, nós temos a sprint, né, que é um período de tempo no qual um trabalho específico definido previamente é concluído e vai depois para a revisão. As sprints normalmente levam 2, 4 semanas, mas podem ser menores, né? Pode ser de 1 semana. E aí, anteriormente, era definido como uma entrega aceitável, um produto ou um serviço final. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a sprint pode ser marcada pelo alcance de um objetivo que está definido, né? Nas sprints é definido o objetivo e qualquer outra solicitação extra de atividades que inviabilize alcançar esse objetivo, que será colocado no backlog e incluída nas próximas sprints. Esse realmente é um desafio no desenvolvimento de um projeto, né, de um serviço, pois poderá haver sim influências do cliente e deve haver. E aí é que está o grande segredo e o grande sucesso, que o cliente está acompanhando e está conseguindo dizer, olha, sim, tá legal, é isso aí que a gente quer, vocês conseguiram compreender bem qual é o desejo, qual é a necessidade, ou o cliente olha e diz, não era assim que eu queria, e aí a gente tem um tempo hábil, né, para poder errar rápido, corrigir rápido, sem gerar grandes transtornos tanto para o cliente quanto para a própria empresa, né? Então isso é muito bom que aconteça, que o cliente esteja de fato envolvido e participando desse processo, tá? E trazendo também outras necessidades, daqui a pouco tá trazendo uma necessidade urgente, tá? Que pode sim tá afetando na entrega final, mas que é necessário. E aí nós temos a Daily, né? Que a Daily é um evento que ocorre todos os dias, de preferência no mesmo horário, né? Antigamente até as pessoas diziam que a Daily tinha que ser feita em pé por conta do tempo, né? Porque ela tem que ser uma reunião mais rápida. O ideal é que não ultrapasse 15 minutos. Claro, se ultrapassar um pouquinho, tudo bem, não vamos deixar de fazer um belo trabalho, de ter essa comunicação importante, mas o objetivo é que ela seja rápida, tá? E aí, na Daily, então, a gente consegue, cada um vai falar sobre qual atividade que está desenvolvendo, a gente pode estar planejando aí os próximos passos, quais são as barreiras que possa estar acontecendo, qual é o problema que possa estar impedindo o meu progresso na tarefa.
Então, hoje em dia, as pessoas não estão mais utilizando e nem no Guia Scrum fala muito sobre a questão de manter as 3 perguntas. Eu já gosto, acho importante, porque ela dá um foco, né? Ela mantém um foco, eu acho muito importante, ela acaba sendo mais objetiva, que é a primeira pergunta, então, o que eu fiz ontem para ajudar a equipe a atingir essa meta da sprint? Ou, o que eu farei hoje para ajudar a equipe a alcançar essa meta da sprint? Né? Eu tô vendo alguma barreira, eu tô tendo algum impedimento que vai interferir na conclusão da minha tarefa, da minha meta para a sprint? Tá? Então, eu acho muito importante que tenha essas perguntas, elas dão um norte e a daily, então, é para isso. O legal da daily também é que, como a gente tem essa comunicação diária, a gente consegue manter todo mundo na mesma página. Eu sei o que cada colega tá fazendo, né? E, por exemplo, assim, eu falo meu impedimento, o Scrum Master vai me ajudar, com certeza. Mas também eu posso ter um dev, um colega ali que vai me dizer, não, mas isso aí é tranquilo, eu posso te ajudar ainda hoje, sabe? Então, união, né? Colaboração. É isso aí que a gente tem nas metodologias ágeis e no framework Scrum. E aí depois, então, nós temos a reunião da revisão, né? A famosa review. De acordo com o Guia Scrum, a revisão inclui os seguintes elementos. A equipe Scrum e principais partes interessadas participam da reunião. Foi aquilo que a gente falou, né? E aí eles estão ali participando desse processo, estão escutando, estão vendo se está tudo certo, está tudo ok, o que precisa melhorar, o que a gente precisa arrumar. E aí o Product Owner na review, ele explica quais os itens do backlog, né, do produto que foram finalizados, a equipe de desenvolvedores discute o que ocorreu bem, quais foram os problemas que foram encontrados, e então demonstrando o trabalho que foi realizado durante aquela sprint. Todo o grupo contribui com sugestões de melhorias para o processo da sprint, né? A melhoria contínua. E aí é revisado como o mercado ou o uso do potencial produto podem ter mudado após essa sprint. Pode acontecer, né? E também é revisada a linha do tempo, orçamentos, recursos, o mercado para a próxima sprint. Aí também nós temos a retrospectiva, né? E aí a retrospectiva é onde toda a equipe faz uma análise crítica de si mesmo, analisando ganhos, perdas durante o processo. O objetivo da retrospectiva é definir melhorias mesmo para a próxima sprint, né? Essa é uma etapa fundamental para identificar fragilidades, ineficiências e definir otimizações e possíveis correções para as próximas oportunidades, né? E assim, nesse momento a gente não vai estar apontando o nome de alguém que errou. Como eu falei anteriormente, não existe uma pessoa que tem errado, é o time, né? A gente está trabalhando em união. Então, se aconteceu algum problema, a gente vai corrigir, a gente vai ver como foi que aconteceu e vai procurar não tropeçar de novo nesse buraco, né? Então, para isso são as retrospectivas, são as lições aprendidas, o que a gente aprendeu com isso, né? Para que não aconteça de novo. E aí, nós temos objetivos, né? O grande objetivo do Manifesto Ágil foi aumentar a colaboração entre as equipes e também estimular ideias, sempre com foco nos resultados gerados para o consumidor, para o nosso cliente final, sabe? Pensar sempre em se colocar no lugar do outro. O que eu quero para mim, eu vou fazer para o meu cliente, eu vou dar o melhor. E aí a gente tem os 12 princípios ágeis que foram muito bem feitos, né? Temos aí os valores, os princípios e é importante que a gente saiba e que a gente siga, porque eles foram feitos com muito amor, na minha visão, e bem pensados. Eu vou conversar sobre ele com vocês e vocês vão perceber a importância. O número 1, por exemplo, a satisfação do cliente é a prioridade. Para isso, então, a produção de produtos com valor agregado deve ser contínua.
Mudanças devem ser bem recebidas, pois tornam o processo ágil mais vantajoso, mais competitivo. O trabalho em equipe deve ser valorizado, deve ser estimulado diariamente, né? As entregas devem ser contínuas, pois quanto menos tempo de produtos e serviços a empresa entregará. Então, a empresa deve sim fornecer todas as ferramentas necessárias para que a produção seja ágil. Isso inclui também um ambiente de trabalho, ferramentas, suporte. A comunicação deve ser uma das ferramentas mais estimuladas na cultura ágil. Portanto, a cultura do feedback deve estar alinhada aos processos. Um produto final funcionando com qualidade reflete no êxito dos processos. Todo o processo de produção deve ser ágil, né? Isso inclui profissionais e processos, garantindo a sustentabilidade de uma cultura ágil. A excelência deve ser o parâmetro, observar sempre a qualidade do atendimento, a qualidade de procedimentos e ferramentas. Esforço que não gera valor deve ser eliminado. Quanto mais simples for a solução, mais resultados ela dará. As equipes devem ser bem organizadas para que o atendimento das demandas sejam mais ágeis. Os intervalos regulares são importantes na cultura ágil, pois eles estimulam a reflexão sobre os processos que possam ser otimizados. Então, trazer mesmo esse pensamento da razão, esse pensamento que faz pensar, que faz refletir e trazer melhorias. E aí nós temos os fundamentos da cultura ágil, né? Na discussão dos desenvolvedores de software, eles definiriam 4 fundamentos, né? Básicos e são extremamente importantes, tá? Esses princípios visam a colaboratividade, o estímulo da produção individual, sempre no intuito do desenvolvimento, sempre de acompanhar as mudanças. E olha só que legal, indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Processos e ferramentas são importantes, mas quem é que vem antes? Indivíduos e as interações. Software funcionando acima de documentações abrangentes. Documentações também são importantes, tá? O registro é importantíssimo, mas que o produto, que o serviço seja entregue, que esteja funcionando, que seja funcional, né? E aí a gente sempre traz software, mas como eu falei antes, pode ser qualquer produto, não somente relacionado, não somente um software, tá? Colaboração com o consumidor, com o cliente, acima de negociações e contratos, compreender qual é a necessidade do nosso cliente e, por vezes, ter uma escuta ativa, sensível, uma visão que vai além do que os olhos podem ver, porque muitas vezes o nosso cliente, ele tem um desejo. Mas por vezes ele não sabe nos explicar exatamente o que ele está precisando de fato. E aí a gente precisa ter essa compreensão. Por isso, saber se colocar no lugar do outro e de fato estar escutando o que ele está nos falando, qual é a dor dele. E aí, no momento que a gente consegue entender a dor do nosso cliente, a gente consegue então criar aí um produto que vai ser funcional e que vai gerar valor, né? Que é isso que a gente quer. Então, respostas às transformações, mudanças, mais que seguir um plano, a transformação digital tá aí, a gente tem que estar o tempo todo buscando essas inovações, né? Evoluindo, desenvolvendo. Confie no seu talento, confie na tua equipe, né? Não confunda estar ocupado com ser produtivo. Muitas vezes a gente está muito ocupado, mas acaba não sendo produtivo. O que é ser produtivo? É gerar valor, tá? É conseguir entregar resultados. Isso é ser produtivo. É você ter ali as tuas metas, os teus objetivos, as tuas tarefas e cumpri-las, realizá-las com sucesso, certo? Lições. Vamos valorizar as pequenas conquistas. Se naquele dia a gente conseguiu conquistar aquelas tarefas, testamos, deu certo, vamos comemorar. Depois a gente pode comemorar lá no final a entrega, uma baita de uma comemoração. Mas a gente tem que saber comemorar as pequenas coisas, tá? E entender que nós somos um time e juntos somos mais fortes.
né? E aí eu trago uma frase que vem bem a calhar com a cultura ágil, porque a gente deve carregar isso todos os dias, tá? E essa questão da mais humana, ela tá cada dia falando mais alto e é o que me deixa mais feliz, tá? Eu vejo você é sinônimo de que você existe pra mim, de que você é importante pra mim. E aí, quando eu falo eu vejo você, eu vejo o meu cliente, eu vejo o meu colega, eu vejo o meu líder, eu vejo a minha equipe, tá? Então, eu te respeito, eu te valorizo. Toda a minha atenção está com você. Eu vejo você, eu permito descobrir as tuas necessidades, as tuas fragilidades, as tuas potencialidades, vislumbrar os teus medos, me aprofundar nos teus erros e aceitá-los e te ajudar a melhorar. Eu aceito você como você é e você faz parte de mim e do processo que estamos vivendo. Obrigada, beijo, espero que vocês tenham gostado.